Olá a todos, hoje a gente está começando aí mais um vídeo da memória do charuto no Brasil e eu tenho o grande prazer de entrevistar o meu amigo Genádio Borges Fernandes, apenas 40 anos trabalhando com tabaco. Ele tem muita história para contar para a gente, então seleciona lá um charuto especial no seu umidor, acende porque você vai aprender muita coisa sobre tabaco aqui no Brasil. Genádio, obrigado aí pela oportunidade dessa conversa. E a primeira pergunta é aquela clássica, como é que você começou nesse mercado? Na década de 1980, quando eu ainda era estagiário de agronomia, eu consegui estagiar nas empresas tabaqueiras aqui da região e fui evoluindo até chegar ao ponto de fazer estágios também no sul do Brasil para conseguir conhecimento. E assim que eu me formei, eu já ingressei no trabalho no setor tabaqueiro. Nessa época, existia 27 empresas aqui na região. A safra total era aproximadamente 400 mil fardos de 75 quilos. E tinha mais ou menos 45 mil hectares plantada. Hoje, 2019, quase 40 anos depois, nós temos 3 empresas, nós temos uma safra entre 20 e 30 mil fardos e temos aproximadamente 4 mil hectares plantada a nível de lavrador. Ao longo desse tempo, os produtores foram evoluindo em algumas partes, porque se usava aqui um tipo de adubação bastante tradicional, que era torta de cacau, torta de mamona e esterco de gado. A torta a cozinheira preparava lá no coisa, explica um pouco essa torta aí, quando você fala torta, o que é uma torta de cacau, torta de mamona? Na realidade, não é assim uma torta comestível, Sei. mas é uma torta que é os resíduos que se sobra do cacau. Entendi. Quando você Tá. tira o cacau, a amêndoa para fazer o chocolate, fazer o cacau, Certo. sobra a parte externa, Ok. a cumbuca que eles jogam para lá e aquilo é triturado e serve como fertilizante para a cultura do tabaco. Perfeito. E outras culturas também, mas Tá. principalmente para o tabaco. A mamona também, ela é esmagada, extrai o óleo e a parte que sobra, os resíduos, são utilizados como fertilizante para várias culturas. Sim. E o esterco de gado é também aquele que se junta no curral, as pessoas pegam e Você colocam no mistura, caminhão. ele é um adubo natural, né? É um adubo natural. Toda adubação era orgânica. Certo. Na década de 80. A partir daí, as empresas, tanto o cacau foi diminuindo a oferta, como a mamona também, as máquinas são mais eficientes, tira mais óleo, a mamona ficou mais pobre. Onde você precisava usar um saco para adubar 1000 pés de fumo, vamos supor, você precisava usar 2 ou 3, porque empobreceu a qualidade do adubo. Então as empresas lançaram mão de colocar uma adubação química. Nisso aí, eu fui um dos introdutores, nós tivemos que ir para o sul do Brasil, onde era feita a adubação química, e começamos a pegar o conhecimento lá para poder aplicar aqui. Chegando aqui, existia alguma resistência dos lavradores que preferiam usar aquela quantidade de adubo que é sempre maior do que o químico, achando que o químico não ia dar o resultado que eles esperavam. Aí tivemos aquele labor todo de convencer os lavradores, viajando bastante, fazendo pequenas experiências na parte do plantio dele, lá em loco, e fomos introduzindo até que hoje é uma prática, mesmo porque não temos mais a oferta de adubos orgânicos para você adubar a cultura tabaqueira. Certo. Bom, isso trouxe alguns resultados benéficos e também trouxe alguns resultados ruins para o charuto, porque o charuto era totalmente orgânico. Hoje ele já sofre essa influência das adubações químicas. É tanto que a capa que você produzia nessa época, ela era toda oleosa, ela tinha mais elasticidade, queimava um espetáculo e nós tínhamos aqui o fumo mais aromático do mundo. Mesmo que não tínhamos assim uma quantidade espetacular, mas a qualidade era espetacular, porque todo ele era orgânico. Então, com o passar do tempo, foi migrando da parte orgânica para uma parte química, com os fertilizantes, com defensivos, alguns defensivos para você melhorar a qualidade. O lavrador começou também a aceitar esse tipo de inovação, foi mudando também,
Só que as empresas tinham um volume de tabaco grande para poder você tirar capa, você tirar um segundo tipo, um capote e também o fumo para enchimento. Mas a maneira que foi reduzindo esse volume, as empresas tiveram que lançar mão de um tipo que pudesse suprir o mercado de capa e de capote, os fumos nobres. Aí as empresas começaram a fazer plantios próprios, com novas técnicas, com tudo controlado. E nessa mudança foi havendo uma diferença para o charuto tradicional para um charuto que é aceitável hoje. Então eu considero que o charuto anterior ele era muito mais saboroso, era muito mais aceitável pelo mercado, pela sua qualidade que era. Então hoje a gente aceita o charuto porque é um charuto básico, vamos supor. Mas houve isso aí. E nisso aí houve uma mudança fundamental que eu considero que é o tipo de colheitos tradicionais culturais que se fazia com o lavrador, é um sistema que você corta o pé. E todas as casas dos lavradores da zona rural, na arquitetura delas, tinham uma varanda que já era para secar o tabaco. Então, esse manejo, essa manipulação desse tabaco fazia com que o rendimento para capa e de capote era muito baixo, era entre 1% e 2% de capa, mas o volume era grande, então atendia o mercado. Com a redução do volume da produção, então houve uma queda muito grande na produção de capa e as empresas tabaqueiras, as charuteiras, precisavam dessa capa, precisava desse capote, então teve que lançar mão na produção de técnicas de campos das empresas, e aí houve uma mudança. Ao invés de fazer o corte da planta, começaram a colher folha por folha, que é um sistema praticamente mundial, enquanto que o sistema de cortar o pé praticamente é um sistema daqui da Bahia. Se você chegar em qualquer lugar do mundo, você não encontra esse sistema de cortar a planta total. A planta toda, é. Isso tem um significado na qualidade espetacular, porque quando você corta a planta, a folha ainda fica aproximadamente 30 dias ligada ao caule. Certo. E vai sendo desligada do caule paulatinamente. Isso faz com que todo o amadurecimento dela aconteça de maneira natural. Enquanto que você faz o sistema priming, que colhe a folha, você causa uma morte súbita na folha. Imediatamente a folha se desligou do caule, já perdeu aquela irrigação e também de alguns nutrientes. Então a folha ela tem tendência para ser uma folha menos elástica, mais empapelada e com a coloração bem diferente, um pouco mais clara do que a tradicional, além de não ser o mesmo resultado na queima e no sabor. O outro tabaco, para fermentar, o tabaco tradicional, para fermentar, tudo é diferente desse sistema. Mas, pela uma questão econômica e uma questão até prática para poder suprir o mercado, foi obrigado a se lançar mão disso aí. Nessa década de 80, a Suerdic tinha uma repercussão muito grande a nível mundial. Existiam 2 unidades da Suerdic, uma em Maragogipe com 2.000 funcionários e uma em Cruz das Almas com aproximadamente 2.000 funcionários. Existiam algumas curiosidades que para chegar esse pessoal não existia relógio eletrônico, não existia impressão digital para você fazer o acompanhamento das pessoas que chegam e saem. Então, uma sineta tocava 6 horas da manhã em Cruz das Almas e chamava metade dos funcionários. 7 horas, novamente, tocava outra sineta para ir o outro lote de pessoas, até que os apontadores anotavam o ponto de quem chegou e tal, ia distribuir o caminho de todo mundo. Na saída também existia o mesmo processo, além do modal na época, que era bicicleta. Sim. Então chegava uma quantidade de bicicleta incrível. E se fosse todas de vez, ia ter um engarrafamento de bicicleta, seria uma coisa sui generis, né?
Então, existia essa maneira prática e a cidade toda, o comércio e tal, se baseava pela essa sineta para poder abrir o comércio 7 horas, padaria 6 horas. Vivia a base do tabaco. Do né, tabaco, cidade. além da quantidade de empregados que tinham, eles tinham um certo status na cidade que podia comprar fiado nos armazéns, nas padarias, porque trabalhava numa empresa que era a empresa top daqui. Era garantia. Era garantia, quer dizer, até um suprimento, né, no final do mês. Então, houve essas histórias aí e acabou que a Suerdic sucumbiu. No final da década de 80, a Suerdic já não suportou o custo que foi aumentando, principalmente em termos de impostos, de exigências de governos municipal, estadual e federal, e que a empresa não teve como passar isso para o produto dela final. Então foi perdendo competitividade, até que chegou o ponto que já no final da década de 80, a Suerdic fechou, e fechou um grande mercado, houve um apelo muito grande até das autoridades, mas já era uma coisa definida que não houve mais solução para que continuasse. Outras empresas pequenas vieram a reboque fazendo charutos, mas obviamente que foram pontuais, que também sucumbiram. Então foi surgindo outras empresas e, enfim, entraram outros charutos também no mercado. E foi acontecendo que essas empresas, umas conseguiram sobreviver, outras fechava, abria outra. Enfim, o mercado de charuto perdeu muita competitividade e hoje eu acho que a gente não faz 8 milhões de charutos aqui. Já chegou ao ponto de fazer muito mais, 12, 15 milhões de charuto aqui e cigarrilha. E hoje a nossa produção é baixíssima. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão do volume que você acabou de comentar, pela tua memória, essa quantidade, a gente está falando do charuto, o long filler, comparando, porque você também tinha o pedaço de folha, o short filler, alguns medium filler, alguns mecanizados. Você tem uma ideia de quanto correspondia o percentual de cada um desses dois, desse volume grande que você falou antigamente? Não tenho, pelo seguinte, eu fui mais assim, diga-se de passagem, deslocado para o setor agronômico da cultura. Eu depois, por curiosidade, leio algumas coisas e conversando com pessoas, mas eu não tenho esses números para poder apresentar de maneira taxativa, de maneira correta. Também não existe muitos arquivos, muitos documentos que a gente possa recorrer. Sim. É uma coisa que as pessoas não escreviam sobre isso. Não é simpático você escrever, a pessoa resolver fazer uma tese aqui na região, apesar, a despeito de ter uma universidade dentro de Cruz das Almas, ninguém se interessou para fazer pesquisas, para ter dados comparativos com outras culturas, para poder apresentar isso. Então não existe muitos dados sobre isso e eu não tenho esses números precisos. Você falou um aspecto muito interessante, né? Porque quando a gente fala da cultura do charuto como um todo, a gente sempre procura contar as histórias bonitas das marcas, dos formatos, das caixas, das anilhas, etc. e tal. Mas às vezes o pessoal esquece que se você não tiver esse produto aqui, você não tem continuidade. Não adianta ter a melhor caixa, você ter a melhor embalagem, se você não tiver um bom produto. Então, isso que você estava falando, toda a questão de cultivo e essa mudança que você estava no começo, você citou de toda adubação natural para já mudar. A química. Exatamente. Na tua opinião, como especialista, muda muito a qualidade do produto final? Muda bastante, mas apesar das mudanças, as pessoas vão aceitando isso aos poucos e você, ao longo do tempo, você sai de um tipo de produto que você tinha. E você nem notou porque você foi acompanhando isso paulatinamente, às vezes não comprava o charuto aqui, comprava outro charuto de outro país importado e tal, depois voltava para o daqui. E acontece que as pessoas aceitam isso, mas eu garanto a você que a qualidade hoje é bem diferente daquela época. Então, Sim. Nós hoje perdemos muita competitividade em função do produto que nós temos. Aí eu te pergunto o seguinte, hoje a gente vê aí um
uma propaganda muito grande focando nesse conceito do orgânico, autossustentável, para vários itens aí que o pessoal coloca o selo no produto e coloca no mercado com um preço mais alto por conta do custo. Se hoje uma empresa resolvesse voltar para esse sistema de adubação e todo o processo, vamos chamar de orgânico de repente, quanto você acha que isso encareceria no produto final comparando com o modelo de hoje em dia? É o seguinte, o tabaco podemos até considerar que boa parte dele já é orgânico. Certo. Que a grande maioria dos pequenos lavradores não usam nem o adubo químico e nem defensivos, porque antes todos os insetos eram coletados, as crianças e mulheres saíam coletando insetos e colocando numa garrafa de vidro. Era tudo colhido assim. E os adubos também, a pessoa tinha, eles chamavam de monturo de porco, amarrava um porco, pegava aquilo ali no carro de mão e adubava o tabaco. Certo. Então, uma boa parte desses lavradores ainda usa essa maneira, não aceita usar o adubo químico, mas é uma fatia pequena. Também, em compensação, eu acho que o mercado não tem um público muito grande para você chegar ao ponto de fazer um investimento e poder manter essa empresa funcionando com o produto só orgânico. Entendi. Agora, podemos ainda vangloriar que o nosso tabaco, boa parte dele ainda é orgânico. Os lavradores não usam quase que defensivos e o sistema de colher deles, a maneira de secar, praticamente não é artificial, não usa gás, não usa quase nenhum tipo artificial para poder produzir esse tabaco. Então, é assim. Agora, se fosse estritamente orgânico, reconhecido pelas instituições que dá esse selo de orgânico, eu acho que a empresa não conseguiria sobreviver em função de um público pequeno e de um produto caríssimo. Apesar do produto caro, mas eu acredito que o público não ia ser o suficiente para manter a empresa. Na tua opinião, sensorialmente, o que você teria de diferença, por exemplo, na folha, produto final? Você acredita que teria uma diferença muito grande, sensorialmente falando? Bastante. Quando você pega um charuto que ele é adubado, vem oriundo de um tabaco que é produzido com orgânico, ele é muito mais macio, ele é muito mais, assim, vamos supor, redondo. Quando você pega faz um charuto de um tabaco com adubação química, em primeiro lugar, ele agride você. Que a gente estava falando da questão da cinza. Você comentou agora há pouco a história da cinza branca e eu queria saber a tua opinião, porque eu já escutei gente falando que charuto baiano é cinza branca, charuto cubano é cinza escura, a cinza branca vem de um solo rico em magnésio, a cinza escura vem de solo rico em materiais terrosos. O que você me fala disso? Você como especialista nessa área, isso é verdade, é mito? Não, é verdade. Como eu havia falado antes, em 1980, os charutos aqui, a cinza era branquinha. Certo. Porque a adubação era orgânica. E essa questão do magnésio, solos ricos em magnésio, nós não temos solos ricos em magnésio. Para compensar isso, se faz um aditivo, adiciona entre 3% e 4% de magnésio em uma adubação para poder a cinza ficar branca. Mas o charuto feito anteriormente, que não se usava essa adubação, a cinza nossa já era branca. A cinza mais preta é uma cinza que deve ser mesmo realmente de solos mais pesados e também mais rico em nitrogênio. Quem empretece um pouco essa cinza, ou não embranquece a cor da cinza, é a preponderância do nitrogênio em relação aos outros elementos. Mas tanto você somente com a capa perfeita e com a adubação totalmente equilibrada, não quer dizer que toda a cinza vai ser branca. Então a parte de dentro, o miolo, que entra com aproximadamente 92% de um charuto, a parte preta vai ficar predominando no miolo e o capote e a capa, se for mais clara, vai ficar mais clara, mais branca na parte de fora. Mas geralmente somente a capa não é o suficiente para você ter uma queima perfeita, além de ter os anéis que deveria fazer.
Só que para você chegar aos anéis também, essa cinza ser branca, ser consistente, não ser entubada, toda retilínea, é preciso você saber fazer o sapo, que é um enchimento. Você tem que tirar 33% de talo na folha, remover 67% do talo e deixar uma outra parte do talo, que é quem vai dar consistência na cinza. Então, para a preparação do sapo. Então, um charuto middle filler ou short filler, a cinza não terá muita consistência. Ao primeiro impacto que ela tiver, ela vira. Tá. Já o outro tabaco feito com o sapo, bem preparado adequadamente e bem distribuído, ponta para um lado, pé para outro. Desculpa se eu te interromper, só para quem está assistindo, o que é o sapo? O sapo é você pegar a folha aqui e aí você tirar essa parte de baixo aqui do caule. Exatamente. Né? Então, para o pessoal não ficar achando que entra sapo no... Um animal, sapo, um anfíbio. O animal do sapo não tem sapo no charuto, não. Sapo é o nome que o pessoal dá aqui para o tabaco. Você vai tirar a parte da veia aqui e faz isso aí. Tá? Até a nível assim, de curiosidade, se fala sapo, porque quando você tira uma parte da folha, a nervura principal de uma folha, você... Essa folha não tá boa. Veja aí. Você, ao tirar os 60, mais ou menos 70% de uma folha de talo, aqui fica pendurado, balançando, como se você pegasse um sapo por aqui e ia ficar com as pernas balançando. Por isso se chamou sapo e até virou uma nomenclatura internacional, se diz frog strips, exatamente por causa disso, entendeu? Os clientes já compram assim. Então é essa aí a questão, e você tem que distribuir essa folha para cada charuto. Você tem que colocar, essa folha vai nesse sentido e a próxima vai nessa. E sempre fazendo isso, intercalando, porque essa parte é forte e queima mal. Essa parte é fraca e queima bem. Então, para você ter um charuto mais ou menos retilíneo, do começo até o fim, precisa ser equilibrado assim. Que você exige das charuteiras, das operárias, que façam dessa maneira. Certo. Nem sempre você consegue 100%, mas se for feito assim, o charuto será bem equilibrado e se o tabaco é de uma qualidade boa, você vai ter um ótimo charuto. Até porque, se me permite aqui, isso que você falou é bem interessante, né? Você tem as duas pontas da folha aqui, eu vou cortar aqui, vou quebrar. Se eu fizesse isso aqui, o que acontece? Eu ia ter pouco tabaco aqui, muito tabaco aqui. Quando você faz isso, não é só a questão que ele colocou muito bem, da questão de um fumo mais forte e um fumo mais suave. Você também tem a questão do equilíbrio da folha para você ter uma uniformidade aqui. Então, muito legal essa tua explicação, porque é uma coisa que eu nunca tinha, e acho que a grande maioria do pessoal que está assistindo, nunca tinha parado para pensar nessa questão do equilíbrio. Não só do equilíbrio do tabaco para balancear ele, mas também a combustibilidade, né? Claro, para isso tudo aí tem que ter esse equilíbrio aí. E é o seguinte, muitas vezes eu já vi até algumas coisas no Facebook, a pessoa mostrando a foto de uma cinza com uma cratera, parece que estava em Marte, entendeu? Uma foto da NASA. Buraco, o vulcão, né? Aquilo é um pedaço do talo que fica a mais, que a pessoa não fez, não preparou a folha bem, então foi um pedaço a mais, aquilo ali cria uma cratera, porque isso aqui é mais ressequido, queima muito mais rápido e faz com que aquela parte vire uma cratera no charuto. Então, algumas curiosidades que parece que o charuto é uma coisa assim, pegou os fumos e fez assim, mas tem uma ciência por trás disso. Sim, isso é muito importante. Muito complexa, o processo é muito complexo para você chegar no final e acender um charuto e falar, esse é um charuto que eu estou satisfeito com ele, porque a composição é boa, o cheiro é bom, o gosto é bom, queima bem, enfim, é um charuto perfeito. Então precisa passar todos essas fases de um processo até o final. Isso é importante, que ele colocou, é o conjunto da obra. Então, por favor, não fiquem avaliando o charuto. Ah, cinza é branca, cinza é escura, isso é bom, isso é ruim. A cor da cinza é só um complemento. É um item a mais no conjunto da obra, como você colocou muito bem. Denuncia. Sim. Quando você está vendo alguém fumando um charuto e está com essas características que foram descritas, você fala, esse é um charuto bom. Tem tudo para você comprar esse charuto e está comprando um bom produto, um bom resultado. Entendi. E se você vê algum defeito desse, você pode notar que alguma coisa saiu errado ao longo do processo. Então é interessante que
as pessoas fiquem focadas nisso, que muitas vezes a gente vê. Outra coisa que as pessoas às vezes colocam muito na mídia é sobre pintas nas folhas. Sim. Essas pintas nas folhas, que quase, eu posso garantir a você que 100% do tabaco tem as pintas nas folhas, vai ter. Isso não deve ser uma coisa assim que deprecie o produto. 100% do charuto tem essas manchinhas no enchimento. Isso são fungos que atacam lá no campo, que não são prejudiciais para você fumar e que ele completou o ciclo dele. Então, se você não tem essas manchinhas brancas, muitos fungos desse foram interrompidos, você não colheu o tabaco na hora certa, foram interrompidos e você tem chance de ter um charuto que não vai ter uma queima perfeita, vai agredir a garganta porque não pegou o estágio de maturação perfeito. Então, muitas pessoas abrem às vezes um charuto, vai dessecar um charuto e vê algumas manchinhas brancas no enchimento, é uma coisa normal e quer dizer que o tabaco foi colhido na maturação certa. Perfeito. Voltando à minha origem no trabalho do tabaco. Porque a gente acabou entrando, tabaco é tão interessante que a gente aprofundou. Vamos voltar ao começo lá, quando você começou a primeira empresa. O que você ficou responsável? Como é que foi o teu início? Então, a empresa mesmo que eu entrei, que foi a Copata, que imediatamente passou a chamar-se Tabarama, ela precisava começar a ter alguém para poder fazer essa parte com o lavrador, fazer uma assistência técnica, uma extensão rural e acompanhar, porque não existia dados, as empresas ficavam geralmente na mão de mestres nos armazéns, que anotava quem trouxe 10 arroba, quem trouxe 20, era totalmente descolado de uma contabilidade, os dados que as empresas tinham, geralmente empresas multinacionais. Então começou a perceber que a produção estava caindo, e que precisava de um suporte técnico. E aí começou a contratar agrônomos, entre eles eu fui o pioneiro das empresas, para poder começar a passar alguma tecnologia, algum conhecimento que pudesse manter a mesma produção, talvez no mesmo espaço. Porque aqui se trata de uma população de baixa renda. São pequenos retalhos de mandioca, de feijão, não tem de milho, não tem grandes fazendas para você chegar e produzir tabaco em uma área, produzir maracujá em outra. Então, os produtores aqui precisavam ter uma informação melhor, precisava de novas técnicas para poder manter aquela mesma quantidade que ele vinha produzindo com a mesma área. Então, eu fui contratado para isso. E houve uma história interessante nesse ínterim, quando eu entrei, porque os armazéns, eu acredito até que deveria ter em torno de 50 mil trabalhadores no circuito tabaco, que vai do Baixo Sul da Bahia, uma cidade chamada São Miguel das Matas, e vai até Iambupe. Aí, passando por aí, já chama Mata Norte. Sim. Temos a outra região de Santo Estevão, que o pessoal chama de Caatinga. E temos a região de Mata Fina, que é no entorno de Cruz das Almas, Cabaceiras, São Félix, Muritiba, Cachoeira. E aí, cada cidade dessa tinha o seu próprio circuito fechado de tabaco. Então tinha os armazéns com as mulheres escolhendo tabaco, os armazéns compravam, enfardava, os caminhões vinham, pegava e às vezes levava direto para o porto ou para entregar às transformadoras. Aí, nessa época, os armazéns, eles eram armazéns grandes e ficava uma grande quantidade de mulheres trabalhando, sentadas geralmente, e o mestre vinha com uma cota para cada pessoa. Cada pessoa daquela, por exemplo, a cota era 12 quilos para poder trabalhar, então a pessoa vinha para poder escolher. Vinha com um cesto, derramava na frente da mulher, que ficava sentada ali, geralmente com uma perna para trás, outra para frente, ali trabalhando e tal, e ela ficava escolhendo o tabaco ali. Bom, naquele meio que ela estava escolhendo aquelas classes, de volta e meia tinha uma folha muito boa, muito perfeita, que saltava os olhos e as mãos dela, falava, essa aqui. Ela ia separando o tabaco, ia colocando no seu dedo aquelas folhas que ela achava que estava no estado perfeito. Quando tinha o suficiente para fazer um charuto, ela pegava aquelas folhas, fazia um charuto e colocava na boca. Muitas vezes nem acendia. E ali ela ia fazendo aquele charuto, separando e tal, e ficava ali. Várias daquelas mulheres faziam isso. Era um hábito de umas fumarem, outras não, mas sempre algumas faziam isso. Os compradores
que vinham de lá para cá, da Europa, geralmente, dos Estados Unidos, e também alguns da Ásia, que compravam fumo, da África também, compravam fumo de segunda qualidade, chegava na sala de amostra e em frente às amostras tinha um fardinho padrão, que todo mundo tem uma prensinha dessa aí, de 5 quilos mais ou menos, e você pegava daquela classe e fazia 3 charutos, que era para o comprador experimentar. Ele pegava um charuto daquele e fumava. Se ele já estivesse satisfeito, ele ia no script dele e anotava, ó, queima boa, tal, tudo, o charuto é bom, tem bom gosto, a cinza tá boa e tal. Ele fazia todo aquele ritual e podia definir sempre fechado e você nem sempre tinha acesso ao que ele estava anotando ali. Aí terminou aquela classe, às vezes tinha 10 classes de fumo com os 10 fardinhos para as pessoas fazerem essa degustação e comprar o que queria. Eu quero 400 fardos desse, 200 desse, 180 daquele e tal. Após ele fazer isso tudo aí, essa pessoa melhorava o astral, dava bom dia a gente, que quando chegava, ficava fechado. Aquela cara fechada, bom dia e tal. Aí no final, que ele já fez toda essa avaliação dele, todas as anotações, aí ele desarmava o espírito, bom dia, como vai e tal, e aí tomava um cafezinho e todo e tal. E aí, vamos dar uma andadinha no armazém, podemos dar uma andadinha no armazém para ver como é que está sendo separada essas classes e tal, assim, com curiosidade, uma coisa, algo mais para ele. Aí a gente saía andando naquela fila com aquelas 400, 500 mulheres, cada fila daquela com 70, 80 mulheres escolhendo fumo, e ele passando no meio daquelas operárias, ele estava vendo que algumas mulheres estavam com o charuto na boca, outras na mão, com uma coisa. Aí ele, por curiosidade, falou, por que aquela mulher fica com aquele charuto na boca e não acende? E tal, e por que ela está separando aquelas folhinhas na mão? Aquilo despertou uma curiosidade nessa pessoa. E aí eu contei para ele que ela estava escolhendo ali umas folhas que ela achava que era boa, não sei o que e tal. Aí ele pediu, falou assim, manda essa mulher fazer um charuto desse aqui para mim. Aí mandou, a mulher chegou, ficou toda acanhada, toda envergonhada. Ah, mas o charuto não vai ficar bom, vai ficar todo feio, não sei o que, tá toda envergonhada. Ele, não, pode fazer e tal, manda ela fazer, não tem problema e tal. Aí ela estava meio contrariada que queria fazer uma coisa melhor, mas fazia aquele charuto todo assim, não era um charuto perfeito, como se estivesse usando uma forma e tal. Aí ele pegava aquele charuto e tal, e aí levava para a sala de amostra, chegava lá, acendia o charuto, e ao acender aquele charuto, ele se surpreendia com tudo. A queima era perfeita, a cor era perfeita, o gosto, o retrogosto, enfim, tudo. Aí ele falava, que classe é aquela que eu estava pegando ali? Aí você chegava e falava, ele é um Feleum, por exemplo. Aí ele olhava lá, às vezes tinha comprado 200 fardos de Feleum, falava, não, eu agora não quero 200 não, eu quero 1.200 fardos, mas eu quero daquela que a nega escolheu lá, que a mulher escolheu e separou. Daquela classe lá eu não quero 200, mas só quero daquela. Mesmo que as empresas depois mandavam qualquer coisa, o tradicional que tinha separado, mas ficou esse apotegma, ficou esse folclore de que esse charuto feito na coxa da mulher era um charuto muito mais saboroso do que qualquer outro. Obviamente que o que ela preparava para ela era o que ela tinha de melhor, né? O filé mignon do tabaco era isso. Então ficou essa história aí e enfim, já viajou por vários lugares, várias pessoas já deram depoimento sobre isso, tem historiadores que escrevem alguma coisa sobre isso e enfim, a história é mais ou menos assim, que repetia quase todos os armazéns, existia esse modus operandi da mulher ficar com essas folhas boas para ela, entendeu? Então você tinha o costume, as mulheres fumavam charutos, elas selecionavam... Fumava ou acendia, botava na boca como se fosse mascando, deixava o charuto ali, era um hábito delas de colocar aquelas folhas que eram boas, que não ia agredir a garganta delas, né, o gosto delas, Sim. Então era uma coisa tradicional nisso. E isso, obviamente, que virou uma tradição, até os gringos quando vinham comprar, os compradores quando vinham para cá, já vinha com essa história, né? Eu quero aquilo feito na coxa da mulher e tal, que é um fumo melhor, né? Muito bom. Mas é isso aí. Bom, ao longo do tempo, quando eu fui passando de empresa, as empresas também, não foi só eu que fui mudando de empresa. Uma empresa tinha dificuldade, uma outra maior comprava. E agregava algumas pessoas, agregava alguma técnica, alguma coisa de uma empresa e tal. Então, foi havendo uma redução no número de empresas e aglutinando pequenas empresas e outra para sobrevivência.
Eu, ao longo do tempo, fui contratado, passando dessas empresas, exatamente para fazer a parte de lavradores. E, ao longo desse tempo também, eu fui tocando junto com isso, fazendo campos de produção de tabaco para capa, capote e algum fumo nobre, para fazer um sapo bom. Um sapo que fosse adequado para as empresas que faziam charuto também. Aí nós começamos a fazer esse trabalho, as empresas se profissionalizaram, fazendo assim, fazendas com todo o aparato que se precisa de armazéns, de secadores, de infraestrutura, de maquinário, enfim. E houve um upgrade grande na parte de capas em relação ao lavrador. Essa capa que é produzida nos campos, toda ela é colhida no sistema de folha por folha. Certo. E aí é que eu digo a vocês que os fumadores foram adaptando ao longo do tempo com esse novo sistema, que as empresas só tinham essa oferta também. Então foram adaptando e ao longo do tempo acabou aceitando, e é o que nós temos hoje. Praticamente você não consegue capa de lavrador. Ainda consegue um pouco de tabaco, mas capa não se consegue. E eu acho até que o tabaco escuro na Bahia, que é um lugar assim, onde as condições de clima, de solo, de pessoas que já têm esse know-how de trabalhar, não se consegue fazer esse tabaco em outro lugar igual na Bahia. Já foi testado no Centro-América, já foi testado na Ásia, na Indonésia, em vários países, na China, nos Estados Unidos, vários lugares se pesquisou esse tabaco para tentar repetir o que existia aqui, porque as pessoas achavam que era um produto muito bom, que o mercado aceitaria muito bem, e não se conseguiu repetir. Até aqui, mesmo perto, se você andar 200 quilômetros aqui, em outras cidades, fora do circuito dessas condições edafoclimáticas, você não consegue. Nós já levamos esse fumo para Arapiraca, plantamos lá, em Alagoas, que está a mais ou menos 400 quilômetros aqui, e não conseguimos repetir a mesma qualidade que aqui. É o conceito de microclima, né? De terroir. É o terroir, é como vinha e tal. Então houve já várias tentativas, já se colocaram vários tipos de pesquisa, de genética em cima, fizeram cruzamentos com outros tabacos para tentar se conseguir um tabaco que tivesse a resistência, a produtividade de uma variedade melhorada, vamos supor, nos Estados Unidos, com as características de Bahia. As qualidades de Bahia. Não se conseguiu. Sim. E quando mais a gente tentou colocar geneticamente algumas coisas no tabaco da Bahia, a gente também conseguiu distorcer esses valores qualitativos que existem no tabaco aqui. Então, temos que, se quiser charuto da Bahia, tem que preservar essa área aqui do recôncavo, e as empresas investirem e os lavradores voltar a produzir, principalmente no sistema tradicional, para que a gente tenha esse charuto tradicionalmente há 40, 50 anos atrás. Hoje eu vejo que, se continuar na mesma marcha que vem acontecendo, cada dia mais os lavradores vão desistindo por falta de estímulo, mas assim, as empresas não têm como incluir isso no produto final dela. Então, cada vez que se cria um imposto, se cria uma obrigação, é importante para a população, é uma melhoria na qualidade de vida do produtor, do trabalhador, mas é um custo que não está sendo dividido, está sendo só sobrecarregado no empresário. As empresas têm bancado todo o custo de encargos sociais e tudo, que o governo não aceita dividir. Quando se pleiteia algum tipo de benefício, então temos dificuldade para encontrar, não é uma causa simpática para um político ou um governante chegar e abraçar essa causa e ajudar nisso. Então, eu vejo uma perspectiva ruim, não sei até quando nós estaremos produzindo o tabaco mata fina da Bahia, porque o custo é cada dia mais alto, a quantidade de tabaco está diminuindo bastante, as empresas estão se reduzindo, daqui a poucos dias você sabe, pode até acontecer uma outra dessa ser incorporada por uma terceira e ficar só 2 empresas, só temos 3 empresas no momento, né? O que é uma pena, e eu acho que é uma perspectiva
para mim, eu acho que bem ruim para o futuro. Não sei se 10 anos, não sei se 20 anos, quanto tempo ainda levaremos tendo esse tabaco aqui, mas eu vejo como uma coisa que ao longo dos meus anos de trabalho só fez diminuir. Sim. A cada ano, o nosso charuto torna-se menos competitivo no mercado nacional e internacional e temos essa dificuldade. Agora, a gente quer melhorar a vida tanto da população quanto do consumidor, fazer um produto decente, que seja aceitável no mercado, que seja de um preço razoável e que a gente possa continuar sobrevivendo também. Ultimamente, temos muitas dificuldades para encontrar matéria-primas e também temos algumas dificuldades para encontrar operários que tenham conhecimento, porque muitos operários que sabiam trabalhar com charuto, preparar o tabaco, tudo isso, já não está trabalhando, já foi para outras funções, então temos essa dificuldade também. Mas se o mercado aquecesse e a gente pudesse deslanchar, pudesse aumentar a nossa produção, obviamente a gente resgatava essas pessoas. É muito fácil você qualificar, treinar um funcionário para poder desenvolver o trabalho. Mas o grande problema nosso hoje chama-se encargos sociais e impostos. Então o charuto na Bahia está numa fase decrescente, que eu não sei até quanto tempo vamos durar com isso. Passo para César agora para... Bom, eu acho que o que o Genádio colocou é muito importante. Vamos ver o que a gente consegue tentar. Aí fica um apelo para o pessoal que estiver assistindo esse vídeo aí, lembrar que a gente está falando de um produto que é um bem imaterial. Toda a história que a gente tem aqui no Recôncavo ligado ao charuto é uma tradição, uma arte que a gente não pode perder. Queria te agradecer, Genádio, muito aí a tua atenção, o teu tempo e principalmente esses ensinamentos sobre tabaco. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai aproveitar bastante, tá? Muito obrigado. Ok. E para concluir, eu devo dizer que existem duas síndromes de abstinência para o tabaco. Uma é a de fumar e outra é a de trabalhar. A de trabalhar é bastante resistente, que eu já estou há 40 anos trabalhando com ela e não consigo deixar. Então sou um aficionado, gosto do setor, gosto do trabalho que faço e gostaria de continuar, vendo uma perspectiva decrescente, uma negativa assim, no setor, mas ainda estaremos aqui lutando para que se consiga prolongar isso por mais algum tempo. E muito obrigado. Perfeito. Bom, gente, ficamos por aqui. Mais um vídeo, História do Charuto no Brasil. Vai lá no canal, assiste as outras entrevistas que a gente já tem e divulga isso para o pessoal que gosta de charuto. Em breve, novos vídeos para vocês.